Fala pessoal, bem-vindo ao conteúdo Delphi, o canal do Zanca. Nessa videoaula, vou dar continuidade ao nosso curso de banco de dados. E hoje vou falar sobre o comando sequence. Ele é muito parecido com o campo autoincremento, identity, mas não é a mesma coisa. Então vamos ver essas diferenças. Como de costume, começo criando um novo banco de dados. Então, create database indústria. E use indústria para tornar esse banco o banco ativo. E agora aqui eu tenho a sintaxe do comando para criar uma sequência. Então é create sequence, ele pertence ao banco de dados, então o DBO, e o nome da sequência que eu quero. Como o tipo dela, que é inteiro, parâmetro inicial aqui, o start, incrementa de 1 em 1, valor mínimo é 1 e o valor máximo, e agora aqui cycle. Se eu usar cycle, a hora que ele atingir esse número aqui, ele volta para o valor mínimo, ele volta para 1. A partir desse momento, eu começo a ter numeração repetida na minha tabela, certo? Então eu não vou usar. E cache, se eu deixar o cache aqui, o que ele vai fazer? Ele vai pegar 15 valores e já vai reservar para mim como usados. Então eu já tenho 15 valores de sequência na memória. Se eu encerrar a minha instância do SQL Server, vai ficar uma lacuna de 15 numerações se eu não usar, certo? Então também não vamos usar o cache para evitar essa lacuna grande aí, certo? Então vamos criar a sequência, mas eu não vou usar esses dois últimos parâmetros. O exemplo que a gente vai usar aqui é uma tabela de pedido. Ela vai ter o campo autonumeração dela, o ID dela, que é um identity, né? Autonumeração, primary key. Vai ter a descrição que é varchar de 100, mas eu preciso ter uma segunda coluna que vai ter uma outra sequência independente da sequência do ID. Sendo que em alguns casos esse campo pode ser null e em outros casos ele pode ser preenchido com a sequência. Certo? Essa forma aqui é a forma de usar a sequência que a gente cadastrou aqui para ir dentro da tabela já inserindo nesse campo. Então eu coloco o tipo dela que é inteiro para ficar compatível aqui. Default next value for DBO, o nome da sequência. Então vamos criar aqui essa tabela pedido. Pronto, já tenho a tabela pedido criada. Então agora eu vou dar alguns inserts, certo? Então vou dar um insert aqui e vou passar o nome e vou falar que eu quero null nessa segunda coluna de numeração, essa segunda sequência. Então vamos dar um select para ver como ficou a tabela. Ó, a sequência normal do identity e essa sequência aqui, como eu passei null, não teve cálculo nenhum, certo? Agora eu vou fazer mais um insert. Agora eu vou passar só a descrição, certo? Vamos dar um select. Olha o que ele fez. Já colocou uma sequência nova aqui, que é da sequência secundária, certo? Se eu voltar a fazer assim, o próximo registro não tem sequência secundária. Ó, e esse daqui, se eu fizer, vai ter a sequência secundária. Tá
vendo? Então, quando que é utilizado? Quando eu já tenho as minhas sequências de ID aqui, mas eu tenho uma segunda sequência que ela nem sempre é obrigatória, ela pode ficar null, certo? Vamos fazer um outro exemplo. Agora eu quero compartilhar uma sequência para duas tabelas. Então, eu vou criar uma nova sequência aqui. Create sequence. Sequência fornecedor. Com os mesmos parâmetros da de pedido. Um exemplo aqui é fictício, só para a gente ver o compartilhamento. Vou ter duas tabelas de fornecedor. Um fornecedor que é pessoa física e um fornecedor que é pessoa jurídica. Porém, ambos vão compartilhar do uso da mesma sequência de fornecedor. Então vamos ver como que fica isso. Criei a primeira tabela. Criei a segunda. Agora eu vou dar inserts na fornecedor pessoa física, certo? Vou pegar aqui os três primeiros, por exemplo. Ó, vou selecionar pessoa física. Ele já pôs aqui a sequência. Percebendo que eu não tenho o campo ID, eu não tenho o campo autonumeração na tabela da pessoa física e nem da pessoa jurídica. O que eu usei como ID para ele? Eu usei a sequência, só que uma sequência compartilhada para duas tabelas diferentes. Então, ó, eu fiz os três primeiros, agora vou fazer dois da jurídica. Digitado errado aqui, né? Então, se eu der um select agora na pessoa jurídica, ela começa no 4. Ó, 4 e 5. Então, agora eu vou complementar. E vou complementar a da pessoa jurídica. Vou dar um select nas duas tabelas para a gente ver. Olha como que ficou. Ficou 1, 2, 3, foi os três primeiros que eu fiz da pessoa física. Depois eu fiz 2 da jurídica, que foi 4 e 5. Daí eu fiz mais 2 da física, ficou 6 e 7. Daí fiz mais 3 da jurídica, 8, 9 e 10. Então ele usou um controle de sequência único em duas tabelas diferentes para formar o ID. Repetindo, ele não tem um campo autonumeração, um campo identity. Ok? Bom, o que mais que eu posso fazer? Posso alterar, reiniciar o valor da sequência. Então, se eu usar alter sequence, o nome da sequência restart with 1, eu volto o valor inicial dela para 1. Certo? Se eu der o comando select, o que ele vai fazer? Ele já vai fazer o incremento e retornar para mim. Então, se eu parei na 10, a sequência 10 vai voltar o 11 para mim agora. Ó, 11. Se eu executar de novo, 12, 13, certo? E com o comando drop sequência, e o nome da sequência, eu apago a sequência do meu banco de dados. Ok? Espero que tenha ficado claro essa explicação. Espero que tenham gostado. Vou ficando por aqui. Até a próxima.